Olá, seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre uma linguagem simples, mas incrivelmente poderosa, o Markdown. Markdown é uma linguagem de marcação leve que transforma o jeito como você organiza e apresenta conteúdos. Diferente do HTML, ele é muito mais fácil de usar e ler, oferecendo uma sintaxe limpa e intuitiva. Ao longo desta aula, vamos descobrir como o Markdown pode ser seu grande aliado para estruturar informações de forma eficiente e visualmente atraente. Se você já conhece o Markdown e já aplica em seus prompts, fique à vontade para pular esse vídeo. Agora, se você não sabe nada de Markdown ou conhece muito pouco, eu recomendo que você assista o vídeo até o final. Então, pessoal, como foi dito lá nos primeiros vídeos, esse e-book é essencial. Você vai baixar o seu e-book e vai seguir aqui o e-book durante as aulas. Aqui na primeira página tem a versão do e-book e a última revisão. Então você deve sempre conferir lá na Academia Rochinet, no seu curso, se você está utilizando a última revisão, porque toda vez que tiver uma alteração, um aprimoramento nos prompts, a gente vai estar atualizando esse book para vocês. Então, o capítulo 1 é sobre Markdown. Como eu falei, quem já conhece Markdown não precisa assistir essa aula, né? Quem já aplica nos seus prompts. Uma outra coisa, muitas vezes você vai estar utilizando Markdown, não decorou todas as marcações, e às vezes não está com o e-book aí à sua disposição, de fácil acesso, e precisa consultar alguma coisa, tirar uma dúvida, você pode vir aqui em ramilolo.com e procurar aqui em ferramentas, Markdown no ChatGPT. Então aqui tem um artigo que vai ser muito parecido, muito próximo com esse conteúdo que está no e-book, que você pode consultar a qualquer momento, seja pelo celular ou pelo computador, para tirar suas dúvidas, tá? Todo prompt precisa usar Markdown? Não. Se você está fazendo um prompt muito curto, é tipo uma consulta, uma busca, não tem necessidade de usar o Markdown. Mas toda vez que o teu prompt começa a ficar longo, que você tem muitas regras, o Markdown ele vai ser essencial, tanto para o ChatGPT compreender melhor o teu prompt e esse prompt te trazer mais resultado, como para a leitura futura que você vai fazer nesse prompt. Às vezes você criou um prompt num mês, no outro mês você quer editar esse prompt, e essa organização que o Markdown permite, né, que é uma linguagem de marcação, vai facilitar muito a sua vida na releitura desse prompt, numa edição desse prompt. Então eu recomendo que qualquer prompt mais avançado que você vai criar a partir de hoje, que você sempre crie já utilizando o Markdown. E o Markdown, ele é muito simples, né? Ele é uma linguagem de marcação, só que assim, diferente do HTML, ele é muito fácil, tanto de ler quanto de escrever. Então vamos lá. Eu vou passar aqui basicamente o que tem de essencial no Markdown, e existem outras coisas, você pode consultar isso na internet também. Cabeçalho, né? Quem conhece HTML, nós temos lá o H1, o H2, então é a mesma coisa no Markdown, só que você vai usar aqui o jogo da velha, a tralha, não sei como é que você chama esse caractere. Você vai colocar aqui o caractere, um espaço, e vai escrever o seu cabeçalho. E ele tem uma hierarquia. Esse é o cabeçalho 1, que é o mais importante. Então, com duas tralhas, dois jogos da velha, você vai ter o cabeçalho 2, 3, você vai ter o cabeçalho 3. Então, é uma hierarquia que você vai utilizar. Lógico que esse cabeçalho aqui, o cabeçalho 1, ele é mais importante. Mas eu estou escrevendo um tópico e eu tenho subtópicos, aí eu vou utilizar o cabeçalho 2. Dentro do cabeçalho 2 eu tenho mais subtópicos, eu vou utilizar o cabeçalho 3 e assim até o cabeçalho 6. Também muito utilizado na criação de prompt, nós temos aqui o negrito e o itálico. O negrito a gente vai utilizar quando a gente quer dar ênfase numa frase ou numa palavra. A gente vai ver exemplo logo abaixo, tá? A parte de lista. Vocês vão ver praticamente todos os prompts que nós vamos utilizar aqui no e-book são criados utilizando Markdown. E essa hierarquia de lista, quando você vai fazer um pedido para o ChatGPT ou para a sua IA preferida, que você tem várias condições que você quer destacar, essa questão de lista é muito importante na organização. A gente vai ver isso na prática. Então eu tenho a lista não ordenada, que eu simplesmente uso um traço e um espaço. Quando eu quero ter um subitem, eu boto aqui 2 ou 3 espaços, né, para poder fazer a indentação. E também tenho a lista ordenada. Então eu tenho que usar o número, um ponto e um espaço, tá vendo? Um ponto espaço, primeiro item. 2 pontos espaço, segundo item. Aqui tem uma indentação, tem 2 espaços. Significa dizer que esses itens pertencem ao segundo item. São 2 subitens do segundo item. Eu também tenho aqui a questão de links. Eu posso me referenciar a um link, uma documentação dentro do meu prompt. Então o link tem essa formação aqui, ó. Eu estou colocando o texto aqui, entre colchete,
que é o Ramiro Lobo, e o link ele vem aqui entre parênteses logo em seguida, tá? Imagem é muito parecida. Eu coloco aqui uma exclamação e coloco aqui entre colchetes a descrição da imagem e coloco aqui entre parênteses a URL da imagem. Eu tenho os blocos de código. Quando eu quero destacar um código em linha, né? Nós usamos uma crase só. Aqui, por exemplo, seria um código. Uma crase, abre e fecha. Agora, quando eu tenho um bloco inteiro de código, a gente utiliza aqui três crases. Aqui separado numa linha, o bloco e três crases finalizando. Ah, quando é que eu vou utilizar isso? Às vezes eu estou utilizando um prompt para, por exemplo, trabalhar com criação de código. E eu quero dar um código de exemplo ou um código que eu já tenho para que a IA consiga melhorar, debugar, fazer uma série de coisas. Então, é essa forma que a gente tem de fornecer o código. Quando eu quero adicionar uma citação, então eu vou utilizar aqui o caractere maior e um espaço, como está aqui. Tabelas. Você vai copiar a tabela, eu quero fornecer uma tabela e fornecer no formato Markdown, né, dentro de um prompt, uma tabela com dados, por exemplo, ou um modelo de saída do prompt, eu vou utilizar aqui nesse formato, tá? Vou utilizar esse caractere aqui, que eu acho que é o pipe, não lembro o nome dele. Vou colocar aqui a minha coluna 1, coluna 2, coluna 3, se eu tiver. Vou separar aqui com sinal de menos ou traço, né? E vou adicionar as linhas uma a uma. Uma linha horizontal é muito utilizada, são os três hífens aqui, né? Os três sinais de menos, três hífens. Às vezes eu estou escrevendo um prompt muito grande, eu quero organizar e separar e colocar uma linha separando, que aqui eu vou para o próximo passo do prompt. Um prompt que tem múltiplos passos. Então eu coloco a linha aqui. A gente vai ver isso também nos nossos prompts. Bloco de código com sintaxe. Então, às vezes, eu quero colocar um bloco de código e quero identificar qual é a linguagem que eu estou utilizando. Por exemplo, aqui eu estou colocando um código em Python. Poderia ser PHP, JavaScript. Né? Eu coloco aqui a linguagem e embaixo o código que eu quero. Como é que a gente aplica isso nos prompts? A gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Então, exemplo 1, perguntas e respostas estruturadas. Olha só, ele já utilizou aqui o negrito. Asterisco, asterisco, o que eu quero, a pergunta, né? Dois pontos, asterisco, asterisco, ele está destacando isso para o prompt, e aí ele colocou a pergunta aqui: quais são os benefícios do Markdown? Resposta, ele fez a mesma coisa, colocou em negrito, e aí ele utilizou a lista não ordenada, né? Facilidade de uso e leitura, conversão simples para HTML, compatibilidade com diversas plataformas. Esses prompts são muito simples, eu não vou rodar nenhum aqui na IA, eu acho que é só para que você entenda como aplicar isso nos prompts. Exemplo 2, tarefa de programação. Aqui a gente viu que isso daqui é um título, no caso seria tipo um H1, então é o título principal, tarefa de programação. Aí vem um texto que seria o prompt, cria um script em Python que aqui a gente vai usar uma lista, no caso já uma lista numerada, então um ponto, espaço, leia um arquivo de texto chamado dados.txt, então aqui ele está destacando o nome do arquivo, poderia ser um código, por exemplo, também, ele está destacando aqui utilizando a crase simples porque está dentro da linha. O item 2, né? Conte o número de linhas, palavras e caracteres no arquivo. Item 3, imprima esses valores no console. Item 4, salve os resultados em um arquivo chamado. Mais uma vez, ele está usando a crase aqui para destacar o nome do arquivo. No formato, dois pontos, não está completo aqui o prompt, mas é mais como um exemplo. Exemplo 3, pedido de design gráfico. Mais uma vez, ele está utilizando aqui o título 1, no caso aqui é pedido de design gráfico, vem um texto de prompt, por favor, crie um banner para o nosso site com as seguintes especificações. E aí vem uma lista não ordenada, e aí, dentro dessa lista, né, que ele está utilizando o hífen, o sinal de menos, ele coloca aqui um negrito, tamanho, dois pontos, e aí ele coloca o tamanho. Cor de fundo, ele coloca a cor, utilizando sempre o negrito para destacar. Texto, bem-vindo ao nosso site. Fonte, aí ele coloca aqui Arial, tamanho 36, negrito. Imagem, inclua o logotipo da empresa no canto superior esquerdo. Nesse caso, eu teria que ter passado anteriormente o logotipo da empresa. Exemplo visual. Aqui, nesse caso, ele daria um exemplo, colocaria uma URL de um banner que ele tem e que está disponível na internet para passar dentro de um prompt. Mesma coisa aqui, a nota está destacada com negrito e tem mais uma lista aqui não ordenada. Exemplo 4, solicitação de documentação técnica. A mesma coisa, vou passar mais rapidamente aqui, a mesma coisa. Eu tenho aqui um título, tenho um texto, estou usando aqui para destacar uma função, né? Por isso, como é uma função que faz parte de um código, ele está colocando aqui com a crase, né? Então nós temos aqui, aí dois pontos aqui, então nós temos uma lista ordenada onde ele vai determinar o que
que ele quer, e aqui embaixo ele está colocando o código, ele está criando a documentação de uma função que está dentro aqui desse código. Ele está, no final, descrevendo o código e informando que o código é em JavaScript. Então, assim, o Markdown ele vai te oferecer uma maneira muito eficiente e intuitiva de formatar tanto o prompt de uma forma geral quanto as respostas. Eu realmente recomendo que vocês aprendam a utilizar Markdown e utilizem nos seus prompts quando não for um prompt muito simples. Então, pratiquem, utilizem o Markdown sempre que possível. Parabéns por concluir a primeira aula. Agora você sabe como o Markdown pode fazer toda a diferença na forma como você organiza e cria seus prompts. Próxima aula, vamos mergulhar nas ferramentas essenciais que vão ajudá-lo a entender melhor o comportamento do público, identificar tendências e aproveitar conteúdos já existentes para criar uma base de conhecimento. Até lá, pratique o Markdown e aplique em seus próprios prompts. Nos vemos na próxima aula.